Olá, eu sou Fernanda Lima e estamos em mais um Evangelho Online, com o tema Eficácia da Prece. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, começando o nosso trabalho no item 5. Para nos acompanhar no estudo de hoje, nós temos aqui a nossa irmã Lúcia Souto e a nossa irmã Neves Coura, do Movimento Espírita Paraibano, trabalhadoras aqui da nossa região. Então, para começar o nosso evangelho, nós convidamos você para se harmonizar, se sentar numa posição confortável para fazer a nossa prece inicial, que eu vou pedir para a nossa irmã Lúcia fazer por todas nós. Pois já. Então, muito boa tarde. Vamos todos em um só pensamento, elevarmos este pensamento agora, neste momento, para que assim possamos entrar em sintonia com um plano maior e agradecermos ao nosso Pai pelas inúmeras oportunidades que nos são concedidas para que busquemos o nosso melhoramento moral e espiritual. Que possamos, Senhor, neste instante, sermos agraciados com a presença de irmãos espirituais, trabalhadores desta casa, para que assim possam nos intuir no sentido de levarmos a mensagem que é tua, Senhor, que é do Cristo, de forma simples e concisa, para que todos nós possamos entender e, sobretudo, compreender. E tendo a certeza de que tu estás nos assistindo, nós te agradecemos por tudo, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Para começar o nosso estudo, nós vamos fazer a leitura dos itens 5 e 6. Acompanhe conosco. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. São Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expô-las. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Profundo, né? Bastante interessante. Então, nesse momento, a gente percebe, por exemplo, quando ele começa falando de
assim, por exemplo, como Deus tem todo a sabedoria, todo o conhecimento, então não precisaria haver essa comunicação, é como se Deus já soubesse do que está se passando. Mas então qual seria essa importância da nossa iniciativa de fazer uma prece? Pois bem, né? O que é que acontece nisso tudo aí? Então muitas vezes até ficamos desacreditados, né? E muitas vezes até achamos que não é necessário orar, já que Deus, né, tem esse conhecimento, né, é um Deus onipresente, é um Deus onipotente, e que aí, como Ele já sabe tudo, então não precisa que a gente realmente venha se reportar, venha entrar no processo de prece porque aí ele já está sabendo. Mas é importante a gente entender que a prece, segundo o Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca isso aí para os espíritos, e a prece, eles nos respondem que é agradável a Deus. Né? É agradável a Deus. Então, neste processo, quando nós nos dispomos a orar, nós vamos entrar com esse ser, né? E aí nós vamos mostrar nossa submissão também perante a este ser. Né? É o reconhecimento, na verdade, desse ser maior, né? Este ser que nós sabemos que nos rege, que nos permite, né, nascer, partir, né? É quando termina essa missão, está tudo sob o controle dele. No entanto, essa ligação que nós fazemos ao pararmos um pouco, elevarmos o pensamento ao alto, né? E aí você pode chamar de Deus, mas de uma entidade superior, né? Que nós nos dirigimos, nos colocando, como Lúcia colocou, submissos a Ele, e mostrando também que naquele momento nós, além de estarmos pedindo, nós estamos permitindo, porque tem uma outra questão aí das energias que envolve esse momento, não é? Que é o momento de você abrir seu campo para permitir que o outro chegue, né? É você elevar o pensamento e dizer, tem uma historinha que se conta muito, daquele homem que não sabia orar, né? Mas que todos os dias entrava na igreja, olhava para a imagem e dizia: Jesus, estou aqui, né? Jesus, estou aqui. Era a única coisa que ele sabia fazer, porque ele não sabia orar. Ele não tinha o dom da palavra, não sabia nenhuma oração pronta. E um certo dia aquele homem deixa de ir à igreja porque adoece, né? E no hospital ele pede à enfermeira para deixar uma cadeira ao lado dele. E ninguém sabia porque ninguém visitava aquele homem. E um dia a enfermeira pergunta a ele para que era aquela cadeira. Ele disse que todo dia ele recebia a visita de Jesus. Mas aí o que é que Jesus lhe diz? José, eu estou aqui. Né? Então não há uma necessidade maior de você usar palavras rebuscadas. Abra seu coração e peça o que você naquele momento está pedindo, o que você está necessitando, porque nessa elevação, nessa colocação que você faz diante do Pai, você está abrindo todo aquele seu campo para que a espiritualidade atue, porque são os mensageiros dele também que chegam até nós nesse momento, né? E de acordo com a nossa necessidade, que eu acho que é importante que isso aqui também é colocado, não é que ele já saiba de tudo, que você não possa pedir algo novo. Ele não vai te permitir, e aí tem muitas orações e muitas orientações que dizem assim, para a gente ter cuidado também com o que pede. Exatamente. Porque a gente não pode pedir, não sabe pedir. Né? E irmão X também ainda, né? Como irmão X, na psicografia dele, ele conta a história de uma mãe que realmente não sabia pedir, né? E não entendia o sofrimento do filho, só que aquele sofrimento, a história é longa, não vou me alongar aqui, mas ela pede para que o filho fique bom. Só que a doença daquele filho naquele momento era a forma que a espiritualidade encontrou para deixá-lo de cama e livrá-lo da droga, de outras questões, né? De outras questões que ele estava envolvido. Então assim, ela pedia: tira meu filho da cama, Senhor, tira meu filho da cama. E no dia que o Senhor permite, de tanta insistência, ele comete um absurdo e aí comete o suicídio.
Mas assim, o que eu quero dizer com isso, a gente também tem que ter o cuidado com o que vai pedir. E aqui ele fala muito bem das consequências que nós vamos, a nós e os outros, desse pedido que nós fazemos. Isso aqui também demonstra que ao pedirmos com esta fé, né? E eu lembro sempre, quando a gente lembra de prece, eu lembro de André Luiz, né? No nosso lar, que foi o momento que a gente, primeiro contato que a gente assinar nos livros de André Luiz, né? Na literatura desse irmão que tanto nos orienta e complementa as obras de Kardec, quando ele, em desespero, ele entra em prece e pede que seja retirado do umbral. Naquele momento, pelo fervor dele, pela fé dele, ele é retirado. Então, isso é importante também na prece. Que nós tenhamos a noção de que nós precisamos pedir com todo o nosso fervor. Não são palavras soltas a prece. De forma alguma, né? Esse como pedir, ele é de fato muito importante. Né? Porque muitas vezes essa nossa solicitação, ela vem carregada de questões materiais, questões mundanas, não é? Então, e a gente realmente procura não ver realmente o que é que nós estamos rogando, o que é que nós estamos pedindo. Então, é importante que nós façamos justamente essa observação sobre o conteúdo das rogativas, que é exatamente o que você está falando. Então, uma mãe que solicitava tanto para o filho, e realmente o fato do filho sair daquele estado que ele estava, foi justamente a ruína dele. Assim somos nós. Às vezes, toda semana a gente joga numa loto, né? A gente faz uma fezinha, né? A gente faz planos se ganhar e tudo mais. O que vai fazer, né? Então, o que eu vou fazer? Mas muitas vezes, muitas pessoas nós já vimos, né, o exemplo. E muitas vezes eu tiro por pessoas próximas que eu fico imaginando, e até nós mesmos. Será que se eu ganhar aquele prêmio tão grandioso, o que será que vai acontecer comigo? Certamente poderá me tirar de uma rota, de um caminho que eu já estou me esforçando e tentando para permanecer. Verdade. Então, aquilo ali vai me tirar e me jogar justamente numa situação mais difícil, porque a gente, como a própria literatura espírita nos fala, o Evangelho nos fala da grande dificuldade que é você possuir a riqueza material, não é? É uma provação extremamente difícil. São duas provações dificílimas, né? Diz que a riqueza e a beleza. E a beleza, isso, né? Exatamente. Porque realmente é difícil de você se conduzir com essas duas benesses, né? Do Pai. A gente sempre acha que a maior prova seria a da pobreza, mas a riqueza e a beleza existem tentações e arrastamentos que são muito mais contundentes, né? Com certeza. Complementando o que as nossas irmãs estavam falando, no item 7, nós encontramos o seguinte parágrafo: o que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Veja que são questões morais, questões psicológicas, espirituais. Claro que muitas vezes, numa situação de desemprego, né, nós sempre fazemos a prece para conseguir uma recolocação no mercado de trabalho, porque nós somos seres materiais, precisamos também desse apoio. Mas veja que, tendo confiança, coragem e paciência, nós vamos ter mais resistência para ir vencendo essas questões materiais do nosso dia a dia que fazem parte das provações. Nós vamos testando se já dominamos certa virtude ou não. Pois é, e a gente vai vendo aí no segmento dos itens, né, deste capítulo, justamente que ele traz até um exemplo, né, de um homem que se acha perdido no deserto. Exatamente, item não 8. No item 8, então aí ele faz essa analogia, o homem, a sede o martiriza horrivelmente, né? Mas aí ele começa a rogar, ele começa a fazer uma prece, será que vai descer um anjo? Não é? Será que vai vir algum espírito para, né, matar a sede daquele homem? Então, através da prece, para que a gente possa entender,
é que realmente você vai começar a ser intuído, motivado a sair daquela situação de prostração e você seguir um pouco em frente para que você de repente possa se deparar com um local onde você possa matar a sua sede. E muitas vezes a gente roga, né, que aí existem as características da prece, que é justamente aquela de você glorificar, não é? De você pedir, de evocar. Mas eu acrescento uma, né? Eu acrescento uma que é bem particular minha, da lamentação. Aí de você a prece da lamentação. Então que você nem agradece, você nem evoca, você só se lamenta, não é? Então nessa lamentação, o que é que vai acontecer conosco? Entende? A gente não vai sair daquele lugar onde nós nos colocamos. E daí você fica ali paralisado. E você não consegue sair desse lugar e fica esperando alguma coisa milagrosa, alguma coisa miraculosa que vai acontecer. E a gente vê que não é assim. A gente precisa dessa calma, até mesmo para que a gente não entre no campo da ansiedade, nos levando para o futuro, me tirando justamente do que fazer nesse presente. E aí vou ficar naquela da imaginação e não faço nada. E dificulta. Verdade. Não é? Dificulta para que você possa receber essa intuição. É isso aí. Não é assim? É. E é importante quando você fala da intuição, porque quando eu me referi a prece a Deus que vem os seus enviados, né? E muitas vezes a gente acha que só Deus vem e a gente fica pedindo a presença dele, né? E aí Deus fica mandando o vizinho, Deus manda um amigo, né? Deus manda a intuição que a gente fica chamando, cá com meus botões, aí eu tive uma ideia maravilhosa, sem a gente reconhecer que aquela ideia foi teu anjo de guarda, foi teu protetor, foi um enviado de Deus que te trouxe. Muitas vezes você está assim, ao nada, e você está passando por uma dificuldade, e naquele momento é como se você escutasse alguém te dizer, faz isso, né? Essa é a intuição. Quantas vezes você vai por um lugar, vai sair de casa com destino a algum lugar, e você no caminho, você recebe aquela intuição, não vai por aí, vai por aqui, você é teimoso, você vai por aqui. Começa a escutar também um pouquinho, se dá essa paciência, né, que é tão colocada aqui, tão bem colocada, essa resignação muitas vezes é o momento da parada que nós precisamos ter para ouvir, né? A gente diz muito que é muito bom a gente ser ouvido, mas a gente não para ouvir o outro. E esse não ouvir, você não ouve, você não para escutar, não é só o outro que está no seu entorno. É a espiritualidade que está tentando entrar em conexão com você, e muitas vezes você, pela sua impaciência, não é? Pela sua até arrogância, prepotência, você não permite que exista um outro que está ali do teu lado, humildemente querendo te passar uma ideia, um recado, uma assistência, e você não permite que isso chegue. E aqui na história do homem que vai pedir, né, que se vê diante da sede, e ele recebe a intuição de procurar um caminho, que lá naquele caminho, né, tinha água, se ele fosse por ali ele encontraria água. Aí naquele momento ele, ao invés de agradecer a Deus, ele ainda diz assim, né? Que ideia maravilhosa eu tive. Né? Isso a gente precisa parar. E esse capítulo, quando ele vem nos falar da prece, é no sentido de você parar para pensar nessas questões, que são muito importantes. Né? Porque, como o item 8 fala, né? Você tem dois tipos de pessoa. Aquela pessoa que é movida pela fé. Então ele vai lembrar do componente espiritual e vai agradecer, olha Deus, obrigado por essa sugestão de ir por esse caminho. As pessoas que já não se ligam muito na fé, as pessoas mais materialistas, ou até que tem um componente do egoísmo muito alto, vai dizer, não, a ideia foi minha, então, né, bom para mim. Então aí fica essa dualidade, né? A religião, a convivência, a espiritualidade, ela já nos proporciona esse aprendizado da fé, e aí fica mais fácil a conexão com o mundo espiritual. Diferente das pessoas que se ligam mais à materialidade, então elas
até perdem, como se fosse perder a oportunidade, né, de receber sugestões que vêm. Que os espíritos estão até disponíveis para nos ajudar, nossos anjos da guarda, né, os nossos familiares desencarnados, porém, devido a essa nossa falta, como a nossa irmã disse, a nossa falta de talento para ouvir, a gente acaba perdendo essa comunicação. Eu queria só, ainda que é do item 8, quando diz assim, aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e ficar à espera de que a venham levantar. Se não vê pessoa alguma, faz o esforço e se ergue sozinha. Isso também é importantíssimo. Muitas pessoas esperam, né, que o outro faça por ele. O outro faça, ele fica esperando, quando você coloca a Lúcia... Até orar. Até orar. Até orar pelo outro, né? Mas assim, você esperar que alguém peça por você, e tem muita gente que eu acho que nossos irmãos já ouviram muito, que as pessoas mais ligadas a alguma religiosidade, né? Quando você sai para o seu lugar de culto e tudo, aí diz, reze lá por mim, lá, peça lá por mim, não é? Então assim, é como se a gente que vivesse nessa prática, a gente tivesse mais contato com Deus, né? Ou com a espiritualidade amiga, e eles não. E aí vem também essa compreensão de todos nós estamos, né, como foi que Jesus colocou, todos nós somos desse rebanho, somos os carteirinhos desse rebanho. E aonde tiver um perdido, ele vai procurar. Então todos nós somos filhos dele e que ele vai aos poucos procurar resgatar cada um. Né? E nesse momento também que você se encontra em dificuldade, que você se remete à prece, é também um momento que você tem que compreender que aquele momento difícil é esse momento que a criança, que não podemos agir como a criança, de esperar que seja feito por nós, mas que nós façamos a nossa parte. Né? É do ditado comum, faça a tua parte que eu te ajudarei, que é um dos versículos da Bíblia, né? Mas sempre assim, faça a tua parte, Deus te ajuda. E você precisa, porque é quando você se prepara, você se envolve no impulso de querer fazer, você trabalha a energia do teu pensamento, de pensar positivamente que vai fazer, né? Que vai conseguir. E aí você faz a tua parte e a espiritualidade ajuda. A gente tem que ter essa compreensão também. Né? E por isso, quando ele coloca aqui, ainda no começo do primeiro item, quando ele diz assim, se Deus deu a inteligência ao homem, e não é para ele ficar parado. Né? Deus deu a inteligência ao homem também para que ele compreenda que aquilo não é bom para ele, aquilo pode ser bom. Aquilo está ali colocado no meu caminho, mas não é por ali que eu quero ir. Não é se eu tomar esse caminho, que pode ser até muitas vezes o mais fácil, mas aquele ali não é o caminho que podia até assim, ser mais fácil. E aí vem a questão do pedir. Mas não é ainda que, se você tomar aquele caminho, não é o caminho que você vai utilizar para ter o aprendizado. Você precisa vir por aqui, que aqui vai estar seu aprendizado. Isso, é grande verdade, né? E a gente vai vendo, né? Que a prece, digamos, é a filha primeira da fé. Não é? É a filha primeira da fé. Então a gente tem que estar atento a isso aí, né? Saber e valorizar a prece, que é um grande instrumento que nós temos ao nosso favor. A gente não paga nada, absolutamente, é 0,800. Então que a gente pode, né, lançar mão em qualquer instante ou todos os instantes de nossa vida. Então, para que realmente a gente possa fazer esse contato com o mundo maior. Né? Esse contato com esse ser superior, né, que nós chamamos de Deus, com esses seres superiores que são irmãos abnegados, que nos ajudam, que alguns chamam de anjos, outros chamam de guias, né, protetores. Então, mas que eles estão sempre a postos, não é? Para nos ajudar, nos incentivar e nos motivar. Agora eu tenho que dar essa abertura. Isso aí. Eu tenho que dar essa abertura. Se eu não der, por mais que eles queiram, é tipo assim, eles só entram se eu convidar. Não é? Eu sei, ele só entra se eu convidar. Tem uma figurinha que anda muito na internet, que é Jesus numa porta batendo. Né? E a porta, se a gente percebe, aquela porta ela não tem
trinco, assim, para você, maçaneta para que ele abrisse a porta. Ele bate porque naquela porta não pode ser aberta de fora para dentro. Sim. Ela tem que ser aberta de dentro para fora. Exatamente. Nós precisamos abrir nossa percepção. É esse aceitar que o outro te ajude, né? E esse outro que a gente se refere aqui, a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, né? Que vem nos socorrer. Exato. Que vem nos socorrer. É uma invocação, justamente, que é feita através do pensamento, né? Então, através desse meu pensamento é que aí eu vou entrar em contato com Deus. Então, com esses espíritos superiores, para que realmente eles possam me ajudar. Então, a gente manter esse pensamento livre de ideias negativas, né? De pensamentos automáticos, como fala na psicologia comportamental, sim, ou de pensamentos obsessivos, que fala na doutrina espírita. Ah, interessante. E, na opinião de vocês, tem algum local determinado para fazer a prece, ou a gente pode aproveitar momentos do nosso dia para fazer essa conexão? O que vocês acham? Olha, é sempre nos dito que a prece é feita onde você puder entrar em conexão com você mesmo. A gente diz muito na casa espírita, vamos fechar os nossos olhos, né? E para que a gente... Por que isso? Não é um ritual de você ter que fazer uma prece de olhos fechados. Mas muitas vezes eu estou aqui e em minha frente, no meu entorno, tem algumas coisas, algumas pessoas, alguns equipamentos que eu não me permitem, né, entrar, olhar para dentro. Então, por que você fecha o olho? Para você olhar, né, para você olhar para dentro de você. E é muito importante, que está vindo muito assim, não tenha só o costume de fazer a prece para pedir. É muito também, importante, né, que a gente também agradeça, né? O nosso, eu digo muito assim, nós aqui no Nordeste, eu sei que a gente está sendo visto em vários lugares do mundo, mas aqui no Nordeste e aqui na Paraíba, é a terra dita onde o sol nasce primeiro, nós temos um sol belíssimo, né? E não tem, só se você não tiver nenhuma conexão com nenhuma espiritualidade, de você abrir os olhos de manhã e não agradecer por este dia que inicia. Exatamente. Né? E a gente ter a certeza que aquele dia que se inicia é um novo dia, uma nova oportunidade que nós estamos tendo, que Deus está nos dando de até virar a página da nossa vida, de começar tudo novamente. Exatamente. Né? Com essa esperança, com essa fé que nos liga. E aí vocês, se fizerem esse exercício diário, vocês vão perceber que a sua energia vai mudar. Essa energia que eu me refiro ao seu bem-estar. As pessoas que estão em sua volta vão te ver diferente, vão te sentir diferente. Né? Parar de reclamar. Vamos fazer esse exercício, vamos parar de reclamar. Nós temos muito mais para agradecer do que para reclamar. Né? Só que a gente começou no costume de querer estar insatisfeito com tudo. Minha gente... Tá complicado de você reverter essa situação. Eu digo muito assim, brincando às pessoas, e aí, tá tudo bem? Eu digo, tá tudo ótimo, tô com a cabeça no lugar, tô perfeita. Então, assim, a cabeça no lugar tem um significado. Eu tô aqui, né? Eu estou aqui. As dificuldades passarão. Exato. Passarão todas. Então, quando é colocado aqui pra gente, de novo, coragem, paciência e resignação. Eu acho que é o que você mais precisa pedir a Deus. Né? Essa prece rogativa, a paciência para... Né, Você me lembrou algo, porque tem muita gente que diz, eu não peço paciência a Deus porque Ele vai me mandar vários testes. Não é? Já ouvi muito isso. Ele vai me mandar os testes para que eu tenha paciência. Repara a ideia, né? Que muitas vezes a distorção que as pessoas fazem, né? Porque problemas todos nós em todos os instantes vamos ter, não é? Aflições não tem como nós que estamos aqui neste planeta de provas e expiações, não tem como eu em algum momento, seja de qual for a ordem, eu venha passar. Mas é importante a gente saber também que Dr. Bezerra de Menezes, ele diz muito, a prece não é um monólogo.
ela Certo. sempre tem uma resposta. Sempre. A resposta pode não ser aquela que eu queira. Isso, exatamente. Não é? E a gente precisa compreender isso Compreender também. isso. Né? É a nossa necessidade que Deus sabe. Então, muitas vezes eu fico pedindo, mas aquilo não é o melhor para mim. Então, quer dizer, mais uma resposta eu vou ter, com certeza. Gente, olha, o papo tá maravilhoso. O nosso estudo do Evangelho tá bem produtivo, mas nós já estamos no nosso limiar do tempo. Então, nós agradecemos, né, as nossas irmãs por estarem conosco, trazer tanta ideia positiva para a nossa vida, né, que nós possamos reler esse capítulo, né, para deixar bem no nosso coração. Eu vou até repetir aqui para vocês. Eficácia da prece, capítulo 27, tá? Então agora nós vamos manter essa conexão com a espiritualidade para fazer a nossa prece de encerramento. Querido Deus, Mestre Jesus, nós agradecemos essa oportunidade desse estudo, que nós possamos internalizar esses conselhos de paz e luz que as nossas irmãs trouxeram para nós no nosso estudo do Evangelho online. Que durante a noite nossos anjos da guarda possam estar conosco para continuar nos aconselhando durante o nosso sono, de forma a nos trazer criatividade na solução dos nossos problemas. Nesse momento, nós mentalizamos os nossos irmãos que estão sofrendo por algum motivo, que os bons espíritos, os espíritos socorristas, possam chegar nessas pessoas e ajudá-los da forma que for possível. E, Senhor, nós agradecemos essa oportunidade de conhecer o Teu Evangelho que nos consola todos os dias. Graças a Deus. Graças a Deus. Até a próxima, pessoal. Até mais. Pessoal. Grande abraço.